Aquilo significava, evidentemente, uma profunda alteração orgânica. Os especialistas de cavalo de Troia avaliaram igualmente que a descarga prévia de adrenalina na corrente sanguínea daquele homem, à vista da resistência arterial periférica, podia ser da ordem de 10 microgramas por quilo e por minuto. Pouco a pouco, ao cabo de 10 ou 15 minutos, conforme o rabi ia serenando o espírito, os ritmos cardíaco e arterial foram recuperando a normalidade. No entanto, aquela dura prova, na opinião dos especialistas em nutrição, significou, ainda, o gasto total das 750 calorias fornecidas ao organismo na ceia. O estresse deve ter atingido um consumo de calorias sensivelmente superior a essa quantidade, pelo que um nazareno, na opinião dos médicos de cavalo de Troia, teve de recorrer às suas reservas naturais, possivelmente a partir da 1 ou das 2 da madrugada de sexta-feira. Com aquele suporte energético, e pressupondo que Jesus se tivesse retirado para repousar imediatamente, o organismo teria podido aguentar até as 8 da manhã, aproximadamente. Mas, com a crise iniciada no jardim de Getsemane, os especialistas consideraram que o organismo do Filho do Homem teve de iniciar uma lipólise, ou dissolução da gordura do tecido adiposo, com o fim de administrar ácido gordo e sobreviver. As reservas de glicogênio, ou açúcar concentrado, se esgotariam em questão de horas, e a natureza do Galileu não teria alternativa senão utilizar as suas gorduras. Do ponto de vista puramente médico, a situação do mestre começava a ficar delicada. 15 ou 20 minutos depois de iniciado aquele primeiro exame base de ultrassons, desliguei o laser, e retirei os crótalos. João Marcos continuava com o rosto escondido nas mãos, negando-se a olhar para o seu mestre. Passei-lhe o braço pelos ombros e afaguei-lhe a cabeça. Pouco a pouco, foi descobrindo o rosto. Estava chorando. Na clareira, o Galileu fora baixando as mãos. As convulsões tinham cessado e também o fluxo de sangue. Alguns dos fios de sangue, maiores que os outros, tinham coagulado. Se o mestre não tivesse a precaução de se lavar, não tardaria que o sangue seco transformasse o seu rosto perfeito numa máscara. Jesus de novo ergueu os olhos para o firmamento e, com voz mais serena, repetiu, praticamente, a sua primeira oração. Pai, sei muito bem que é possível evitar este cálice. Tudo é possível para ti, porém, eu vim para cumprir a tua vontade e, não obstante ser tão amargo, beberei, se assim é o teu desejo. Entre esta segunda oração, não sei se a deveria classificar assim, e a primeira, observei uma mudança notável, tanto no estado emocional do mestre como na sua atitude perante os acontecimentos já iminentes. Enquanto nas suas primeiras palavras havia dúvida, nesta altura o Galileu parecia ter ultrapassado parte da inquietação, mostrando-se, definitivamente, decidido a assumir a sua sorte. É possível que esta transformação mental fosse responsável, em boa medida, pela progressiva serenidade. Porém, tudo isto, naturalmente, são apenas apreciações muito subjetivas. O caso é que, absorto nas minhas primeiras verificações médicas e suspenso das palavras de Jesus, quase tinha esquecido de Eliseu e da aproximação daquele enigmático objeto. Mas o meu companheiro não tardou em me recordar. Atenção, Jazão, aquela coisa abandona o estacionário e move-se de novo, com todos os. A transmissão do meu companheiro interrompeu-se durante breves segundos. Por fim, Eliseu, muito agitado, continuou. Caiu como, Jazão, aquela bugiganga desceu ao nível 30 no segundo. Não pode ser, se continua descendo, vou perdê-lo, não. De momento, mantém-se, mas dirige-se para nós. Unindo os lábios ao tronco da canafístula perguntei. Ouvi 30. Afirmativo, respondeu Eliseu. É 30, e continua a aproximar-se na radial 100, 2. O radar calcula a sua posição em 10 milhas. Se não mudar de rumo, depressa você o verá, mas, por mais que olhasse não conseguia distingui-lo. Foi então, ao levantar o olhar para as estrelas, que notei outro estranho fenômeno. A ramagem da árvore frondosa atrás da qual me ocultava ficara subitamente imóvel. O vento tinha parado. Também não notei movimento algum nas copas das oliveiras nem no mato que nos rodeava.
O cabelo de Jesus estava igualmente em repouso. Um tanto alarmado, interroguei Eliseu sobre velocidade e direção do vento. Nível 30. 3.000 pés, cerca de 1.000 metros. 2 radial 100. O objeto aproximava-se com rumo de 100 graus, aproximadamente direção sudeste. A 40.000 pés, 120 graus 50, respondeu o meu irmão. Mas, espera, ao nível 10 desapareceu, não compreendo. De repente, da minha esquerda com rumo leste, aproximadamente, distingui um ponto de luz que se deslocava por cima do cume do Monte das Oliveiras. Vinha direito à nossa posição e com uma trajetória que, em princípio, me pareceu totalmente horizontal ao solo. Atônito e meio a gaguejar, carreguei no meu ouvido direito. Eliseu, eu estou vendo, pelas 9, da minha posição, 2 traz rumo leste, mas, com todos os diabos, que é aquilo? A resposta do módulo serviria para confirmar que não era vítima de uma alucinação. Afirmativo, exclamou Eliseu, tão desconcertado como eu. O visor de altura continua a detectá-lo ao nível 10, acaba agora de sobrevoar o berço. Estou vendo, velocidade. É inacreditável, não chega a 60 milhas por hora, mas, o que é isso? A comunicação voltou a interromper-se. Foram segundos eternos. Entretanto, aquela luz atingira a nossa vertical. E parou. Jazão, apareceu por fim meu companheiro. Jazão, está me ouvindo? Afirmativo, apressei-me a responder-lhe. Ele está acima das nossas cabeças? Jazão, alguma coisa está acontecendo com o radar. Aquela coisa está bloqueando 4, nota-se descida de nível. Negativo, respondi, sem perder de vista a luz, parece continuar estacionado. Ainda não acabara de transmitir estas palavras a Eliseu quando, em décimos de segundo, a luz efetuou uma queda livre, imobilizando-se talvez a 50 ou 100 metros por cima da clareira. Foi tudo tão vertiginoso que não tive tempo para nada. Fiquei paralisado. Como eu, João Marcos e, suponho, todos que se encontravam à nossa volta. Eu continuava absolutamente consciente, via e escutava, mas não conseguia mexer o músculo. As minhas pernas não obedeciam aos impulsos do cérebro e da vontade. Era inútil tentar forçá-los. A proximidade daquela luz circular, de um branco acima do da soldadura autógena, e poderosíssima, imobilizava-nos. Durante os segundos que aquilo durou, pude ouvir, sim, a voz do meu companheiro no módulo, que, extremamente preocupado, não fazia mais do que chamar-me, mas, apesar dos meus esforços, não era capaz de articular palavra. Naquela altura o vento tinha a direção de 120 graus, sudeste, e cerca de 50 nós de velocidade, aproximadamente 100 km por hora. N. Do M2 na terminologia aeronáutica, à esquerda do observador, considerando sempre as 12 horas de um relógio como o ponto frontal de observação. Às 3, seria, por exemplo, à direita. Quase ao mesmo tempo que aquela massa luminosa, de mais de 50 metros de diâmetro, parava sobre o local, uma espécie de cilindro luminoso partiu do centro do disco, iluminando Jesus, as lajes de pedra e o terreno, num raio aproximado de 5 ou 6 metros. O mestre, com o rosto para o alto, não parecia alarmado. E continuou de joelhos. A minha confusão não tinha limites. Como era possível que um nazareno não se sentisse tão aturdido e atemorizado como eu? Aquele medo que me invadia era partilhado pelo meu jovem companheiro, a julgar pela posição em que ficara. A fulminante descida da luz fizera que levantasse os braços para cima da cabeça, num movimento instintivo de proteção. E assim continuava, com o corpo encolhido e o rosto voltado para a silenciosa luz. Não consigo entender como chegou ali, mas, quase no mesmo instante que o cilindro de luz branca tocou na clareira, uma figura humana, assim me pareceu pelo menos, surgiu sobre a laje de pedra, aproximando-se imediatamente do rabi. Estava de costas para mim, naturalmente, apesar da luz ofuscante que inundava o lugar, a sua estrutura física tinha de ser sólida e consistente, e a prova é que ao chegar próximo ao mestre, o escondeu com o corpo. O pavor, possivelmente, tornou ainda mais agudos os escassos sentidos que continuava a controlar.
E toda a minha atenção ficou polarizada na figura daquele ser. Era muito alto. Muito mais que Jesus. Possivelmente, ia além dos 2 metros. Não se vestia como nós. Pelo contrário, a sua indumentária lembrou-me a dos pilotos de combate da USAF, embora com um corte muito mais justo ao corpo e brilho metalizado intenso. Ainda que esta sensação pudesse ser devida à claridade reinante. O vestuário parecia ser feito de uma só peça, com um cinto relativamente largo e do mesmo tom, semelhante ao do alumínio, do resto do traje. As calças, isso chamou-me muito a atenção, estavam enfiadas dentro das botas de meio cano, douradas. Quanto à cabeça, só consegui ver a zona occipital e a nuca. Tinha cabelo branco, liso e abundante, que lhe caía até aos ombros. Não havia dúvida de que se tratava de um indivíduo musculoso, de costas muito largas. Embora o silêncio fosse total, não consegui ouvir palavra alguma. Ignoro se houve diálogo. Tudo que pude perceber foi o movimento do braço direito daquele ser, dirigido para Jesus, o qual, provavelmente devia continuar de joelhos. Se não fosse Eliseu, também não teria sido capaz de contar o tempo decorrido. Segundo o meu companheiro, aquele lapso, em que a ligação auditiva com o módulo ficou em branco, durou entre 4 e 5 minutos, aproximadamente. Ao fim deste tempo, a figura daquele ser e o cilindro luminoso extinguiram-se instantaneamente. Não houve, ou, pelo menos, não pude perceber, elevação do ser para o disco luminoso. E também não o vi afastar-se ou desaparecer no olival. Pura e simplesmente, não tenho qualquer explicação. Em seguida, a luz oscilou suavemente, elevando-se na vertical, com uma aceleração que me deu vertigens.